Shalom a todos. Aqui Jefferson e mim, Jefferson Dias, como você já conhece, você que me acompanha. E eu vim trazer aqui uma reflexão, vamos colocar assim, uma comparação, um estudo, quem sabe. E falar um pouquinho, não é, sobre aquele dom de línguas que todos nós já ouvimos falar. Todos nós já presenciamos e alguns até já falaram, né? Já realmente acreditaram. Eu, por exemplo, quando vivia neste mundo, eu acreditei. Na verdade, eu acreditei desacreditando porque eu copiava a língua de todo mundo. E eu quero falar sobre isso. Aquelas ditas línguas de fogo, línguas estranhas. Falar sobre as profecias. E quem sabe de repente eu seja batizado com língua de fogo hoje ainda neste vídeo. E eu tenho fé que isso pode acontecer. Esse texto, ele foi mencionado no Antigo Testamento primeiramente. Mas depois o Jesus, ele falou no capítulo 16 de Marcos, a partir do verso 16, eu não vou ler todo o trecho, mas ele disse assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Versículo 17: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Olha, pegarão as serpentes e beberão alguma coisa mortífera, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Bom, vamos nos focar primeiramente no texto das línguas estranhas. Vamos dar uma olhada? Como surgiu isso? Ou pelo menos essa crença. Bom, alguns estudiosos cristãos, eles vão utilizar os textos de Paulo, ou melhor dizendo, os textos, primeiramente os textos de Paulo, mas segundo os mesmos, quem escreveu o livro de Atos foi o Lucas, né, que narrou ali, fez a narrativa ali do discurso de Pedro, né, que no dia de Pentecostes aconteceu algo ali muito formidável, algo maravilhoso. Deixa eu ler para vocês o texto. Capítulo 2, versículo 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantes no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda aquela casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Bom, que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo dos céus. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua nativa. E todos eles se maravilharam e se pasmavam, dizendo aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, nós ouvimos cada um na sua própria língua em que somos nascidos? Bom, esse versículo aí, ele já contraria tudo, né? Já traz uma enorme contradição. Por quê? Porque acredita-se no povo evangélico, ou pelo menos numa grande maioria, numa grande massa, de que essas línguas estranhas, essa profecia, né, do qual Paulo fala que está lá em Isaías, né, línguas que são línguas de anjos, que são incompreensíveis, mas na verdade, segundo esse texto que acabou de ser lido, que eu acabei de ler, fala que cada um ouvia na sua própria língua nativa. Tipo, um exemplo, eu tô aqui falando na minha língua e um judeu está entendendo o que eu falo em hebraico, um alemão está entendendo em alemão,
um japonês está entendendo sua língua, e o espanhol está entendendo o espanhol, o argentino está entendendo o espanhol, e cada um entendendo na sua própria língua. Só que eu estou falando a minha. Bom, segundo o texto de Atos que eu acabei de ler, é exatamente isso. Não é outras línguas, as línguas estranhas. Né? Eu vou explicar isso lá, segundo a profecia de Paulo, segundo o estudo de Paulo, no livro de Isaías, onde ele menciona essa profecia. Vamos observar aqui o texto de Isaías 28, versículo de número 11. Sempre da direita para a esquerda está escrito ali: Belage Safá. Linguagem de zombaria, na tradução da Bíblia hebraica, está como balbuciantes. Na próxima palavra, na língua, está escrito ali velachon, literalmente na língua. E acharet está escrito distinto. E edaber, dizer ou falar. Parece ao povo, segundo ao texto, é o texto, parece ao povo que lhe falam como lábios balbuciantes e com uma língua que desconhecem. Bom, balbuciantes, a gente vai ver o que é. Só observar o texto. O contexto abaixo. Texto anterior. Para quem se poderá transmitir o conhecimento? Olha só o contexto. A quem se poderá fazer conhecer ou compreender a mensagem de Deus? A lactante, que já não mais são levados aos seios, é onde você entende o que significa balbuciante, uma zombaria divina para o povo que não entendia suas mensagens. Por quê? Uma lactante, que já não é levada aos seios, né, é uma criança que acabou de deixar de mamar, né, largou o seio da mãe. Essa criança ainda não sabe falar. Ela vai se expressar, ela vai se exprimir de uma forma muito dificultosa. Então Deus utilizou essa alegoria para zombar do povo, porque as pessoas com que ele mandava, segundo o texto, ninguém entendia. Ele falou: pô, será que eu vou ter que mandar uma criança que acabou de largar o seio da mãe? Então dizer, né, que Paulo falou desta profecia para falar sobre línguas estranhas, isso é completamente incoerente. Isso não existe. Números 11, verso de número 24. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciãos, e aconteceu que quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém no arraial ficaram 2 homens, o nome de um era Eldade e do outro Medade, e repousou sobre eles o espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram da tenda, e profetizaram no arraial. Primeira Samuel 19, versículo 19. E o anunciaram a Saul, dizendo: Eis que Davi está em Naiote, em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem Davi, os quais vieram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Olha aí mais uma vez o capítulo de Isaías 28 para ficar mais forte, né, o estudo. Para quem se poderá transmitir o conhecimento? A quem se poderá fazer compreender a mensagem de Deus? A lactante? Ou aquela criança que acabou de deixar a mama da mãe? Que já não mais são levados aos seios? Terá que ser de preceito em preceito, linha por linha, um pequeno trecho aqui e outro ali. Parece ao povo que lhes falam com lábios de balbuciante.
e com uma linguagem que desconhecem, embora lhes dissessem: oferecer repouso ao cansado e assim encontrareis alívio. Não quiseram ouvir. Bom, eu achei um pouco interessante, achei por bem, né? Colocar um terno para quando eu entrar no manto. Eu entrar no manto, né, com um pouco mais de glamour. Vai ficar um pouco mais chique. Mas, como eu sempre fui, né, muito criticado eu era por conta disso, eu decorei a língua de todo mundo na igreja que eu era. E até das outras que eu não participava, mas eu visitava, né? Acabei decorando. E o manto, quando descia, era. Ah, perdão, você que não gostar, mas enfim. Labachuri Andaraia, de conde que signientre estefácios, la mandarabla canto conde que signigia, alamanda rablas tu conde que signientre esteflanto comini que já súbia, e na verdade gostaria ramanda rabla canto conde menegefácia, que lamando roplias, alguém de comenébria estivesse lamanda rabassúbia de comenegefácio, aqui para interpretar labachuri andaraia. E de emergência de la Bassúria, de conde que seguiria entre estefácios súbias, meneblasto conde que sai. Bom, os textos, la mandarraba subianta, aleluia, né, não mostram isso. Os textos não mostram nada disso. As profecias de Moisés não são referentes a isso. De Moisés que eu falo no sentido de está escrito a respeito de Moisés e os 70 anciãos mencionados. O texto de Saul não se refere a isso. De lá, branto, conde que signientra este plantos, Kini, calamanto, errebias, tupiantes de flácias, la mandarabacaio. O texto referente a Saul também não se refere a isso, muito menos o texto de Isaías. O texto de Isaías, eu preparei aqui a Bíblia uh, hebraica, no capítulo 28 de Isaías, do qual é o texto que Paulo menciona. Capítulo 28, eu vou ler a partir do verso de número 9, se eu enxergar. Está escrito assim, ó. Para quem se poderá transmitir o conhecimento? A quem se poderá fazer compreender a mensagem do Eterno, de Deus? Lactantes? Sabe o que é lactante, né? Que já não mais são levados aos seios? Terá que ser de preceito com preceito, linha por linha, um pequeno trecho aqui, o outro ali. Bom, nesse texto tá falando, pô, será que serão crianças que terão que levar o conhecimento? E Paulo fala que esse trecho ele se refere a uma profecia, né? O dom de línguas. Na verdade, não tem nada a ver com Isaías 28, versículo de número 11. Então, o Rapla Quenten Colina da Bácia, o Labassuri Andaraia, o de Comenerrécia Subiantas de Plovas, Subiantas, La Mandurianda Rabassaia. Esses textos, eles não são bíblicos. Ainda que alguém force essa ideia, ainda que alguém tenha fé de que isso realmente funciona, isso é apenas uma mera ilusão, tá ok? Fica chateado não, shalom pra você.